Oi pessoal, hoje eu venho mostrar para vocês como eu fiz essa câmera fotográfica. Olha os detalhes. Para fazer ela, eu utilizei a linha amigurumi da Círculo na cor preta, na cor cinza, agulha para arremate. Utilizei essa agulha mais fina, que é 1,25 de ferro, que eu precisei para furar a PET com ela. Utilizei a agulha para crochê 2,5 milímetros para trabalhar com a linha amigurumi, a tesoura e a manta acrílica para o enchimento. Eu deixo uma dica aqui para você assistir todo o passo a passo primeiro, antes de começar a fazer. Que assim você familiariza com o vídeo e no finalzinho você vai decidir a forma que você vai finalizar. Se você vai pôr uma foto aqui, se você vai deixar desta forma ou colocar o papel alumínio, tá bom? Eu espero que você goste. Um bom trabalho para você. Vamos fazer 2 retângulos iguais como esses. Como a linha preta é mais difícil de visualizar, eu vou iniciar com a linha vermelha. Eu vou fazer ao todo 22 correntinhas. Feitas as 22 correntinhas, eu volto na segunda e faço um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ao todo, nós vamos ficar com 21 pontos baixos. Finalizei a carreira, subo uma correntinha, viro o trabalho, no mesmo lugar um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou ficar também com 21 pontos baixos. Eu vou fazer carreira de ida e volta. Ao todo, nós vamos ficar com 14 carreiras. Ó, vai ficar desta forma o nosso trabalho. O primeiro que eu fiz, eu cortei, deixei essas linhas, que aí depois a gente vai colocar para dentro do trabalho, não precisa cortar, certo? E aqui, a segunda peça, a gente fez igual, seguindo o mesmo passo a passo. E não vou arrematar. Daqui, eu já vou começar a trabalhar pontos baixos. Para iniciar a fazer os pontos baixos, eu subo uma correntinha. Nós vamos trabalhar nessa lateral. Eu vou fazer um ponto baixo para cada carreira. Eu pego no meio do ponto, faço um ponto baixo, venho na próxima carreirinha, faço um ponto baixo. Se você observar bem, ó, dá pra ver as carreiras, ó. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada carreira. Então, finalizei aqui a minha carreira, ao todo eu fiquei com 14 pontos baixos nessa lateral. Fiz meu último ponto baixo aqui na última carreirinha. No mesmo lugar, para virar o trabalho, eu vou fazer mais um ponto baixo. E venho em cada pontinho aqui, ó, e faço um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui no meu último ponto, também vou fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto de base para virar. E vou repetir a sequência que a gente fez nessa lateral. Vou fazer um ponto baixo para cada carreirinha que a gente tem. Fiz meu último ponto aqui na lateral, eu também vou fazer mais um ponto baixo para virar e continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Só que essa carreira aqui, ó, é a carreira dos pontos. Então, eu vou pegar só a laçadinha de fora do ponto que nós temos. Ó, normalmente, a gente pega essas duas laçadas. Tá vendo? Tem duas laçadas aqui na agulha.
eu vou pegar essa aqui, ó, que tá aqui, do lado de cá. Só essa laçadinha do ponto. A da frente eu não vou pegar, só vou pegar essa de cá. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pegando só essa laçadinha daqui, ó. Essa aqui eu não vou pegar as duas. Vou pegar apenas essa que tá de cá do meu dedo, ó. E é a minha última carreira dessa volta. Ó, nós começamos a fazer o ponto aqui da lateral, então eu vou fazer meu último ponto aqui e encerro a carreira com um ponto baixíssimo. Então, já contornei em toda a volta do trabalho. Agora, eu vou subir uma correntinha, vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou pegar normalzinho nos pontos. E nos cantos, eu não vou fazer 2 pontos baixos igual eu fiz na carreira anterior. Será apenas um ponto baixo para cada ponto de base. E dessa forma, nós vamos fazer 4 carreiras idênticas de ponto sobre ponto. Só indo circulando. Então, eu fiz as minhas 4 carreiras de ponto sobre ponto. Ó como ficou. E ao todo, a lateral, eu estou com 5 carreiras. A primeira que nós fizemos contornando e mais 4 carreiras de ponto sobre ponto. Aqui eu vou cortar o fio já de um tamanho que dá para mim fazer a costura dessa parte aqui na frente. Então, eu tiro uma quantidade que dá para fazer a costura depois. Vou passar por dentro dessa laçadinha para não desmanchar o trabalho. E reservo. Agora, a gente vai trabalhar nessa parte. Eu vou fazer a mesma circunferência aqui, ó, que nós fizemos no começo daquele lá. É só a primeira carreira. Um ponto baixo para cada lateral, chegou no canto, faz 2 pontos baixos do mesmo ponto de base e trabalha a lateralzinha. É a mesma coisa, só para contornar o trabalho, para ele ficar bonitinho, porque aqui, ó, ele fica desigual por causa da carreira. Então, a gente só vai fazer essa primeira carreira que nós fizemos aqui, ó, contornando o trabalho. Ó, contornei toda a volta, cortei a linha e essas pontas não precisa cortar, que depois vai ficar para dentro do trabalho. Pode deixar assim. Agora a gente vai trabalhar os detalhes aqui na frente. Para fazer a lente da câmera, eu vou utilizar uma garrafa PET. Eu vou recortar essa parte lisa dela aqui do meio, porque aqui, ó, na beirada, ela tem umas rasuras e aqui embaixo também. Eu quero só essa parte lisa. Eu vou cortar e vou fazer um círculo. Vou utilizar ou um copo, você vai ver alguma coisa que você tem aí, que vai dar aqui no centro, não vai ficar muito grande nem muito pequeno, que aí você risca no PET para você recortar bem redondinho. Recortei a garrafa PET, ó. Ficou bem redondinho, eu utilizei uma caneta para marcar, para recortar. E agora eu vou usar essa agulha de crochê, ela é 1,25, ela é bem fininha, é a de ferro. Eu vou aquecer a ponta dela e vou fazer os furos aqui na lateral. Ó, com ela quente é só encostar que ela faz o furinho.
Você vai, põe no fogo e vem, encosta e vai fazendo os furinhos. Como é transparente, é ruim de focar, mas é só você fazer desta forma. Aquece, encosta, que ela vai, ó. Deixa eu mostrar mais uma vez, ó, só de encostar já faz o furo, tá vendo? Então é só ir aquecendo e encostando para poder fazer os furinhos na lateral. Olha como ficou. Eu fiz em toda a volta. Agora com essa mesma agulha, com ela fria, né? Eu passei ela na água para esfriar rápido. Eu vou passar a linha por esses buracos, utilizando essa agulha, porque a outra não cabe no buraco, né? Então, eu vou fazer desta forma, ó. Vou trazer a linha. Como ela é bem fininha, ela dá um pouquinho de trabalho para trazer, mas você toma cuidado para a linha não desfiar, que ela precisa passar aqui certinho por dentro dos pontos, ó. E vou fazer um ponto baixo, tá vendo? Passa aqui no próximo buraquinho, busco a linha, ó, com cuidado para a linha não desfiar. Trago, dou uma puxadinha assim para ficar soltinho o ponto e fecho um ponto baixo. E sempre olhando se não tá desfiando para poder ficar bem certinha a linha. Vem no próximo ponto, no próximo buraquinho, puxo a linha, ó. Depois que eu puxo a linha, eu dou uma olhada para ver se ela veio certinho, sem desfiar. E fecho o ponto baixo. E eu vou fazer desta forma em toda a volta da nossa circunferência. Um ponto baixo para cada buraquinho. Trabalhei toda a volta, ó, um ponto baixo para cada buraquinho e vou finalizar a carreira no primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Ó. Subo uma correntinha. Agora eu vou voltar a trabalhar com a agulha 2,5. Eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Ó. É uma carreira simples, não terá aumento e nem diminuições. Apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo, e vou fazer novamente uma sequência de um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer essa e mais uma carreira de ponto sobre ponto. Finalizei a minha carreira. Ao todo, desde o início aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 carreiras. Agora eu vou cortar o fio com o tamanho que dá para me fazer a costura depois. Vou passar aqui o fio por dentro dessa laçada. Ó como ficou. Esse outro fiozinho você pode arrematar, só passar por dentro dos pezinhos do fio aqui, ó. E pode cortar o excesso dessa linha do início aqui do trabalho. Agora nós vamos unir esse retângulo nessa peça aqui. A costura é simples, ó. Já pus aqui o fio na agulha, é só passar nos pontinhos. Passa aqui. E volta no pontinho do outro retângulo. E assim a gente vai fazer por toda a volta. É só ter atenção nos cantos para ficar bem certinho, assim, ó, bem quadradinho, e nas laterais também. Mas é simples, é só pegar um pontinho aqui e uma aqui e fazer em toda a volta do trabalho.
eu fiz a costura em volta até chegar aqui. Antes de fechar toda a costura, eu coloquei o enchimento. Esse enchimento você não vai pôr demais não, porque senão fica arredondado o trabalho. E a gente quer que ele fique retangular, certo? Ó, bem retangularzinho. Então, se você pôr muito enchimento, aí ele não fica assim não. É só colocar de uma forma que você pega, ele não tá cheio, mas também não vai ficar deformado. Porque se você pôr pouco também, essa lateral, ela não vai ficar retangularzinha. Aí desta forma você já pode finalizar a costura e arrematar esse fio. Só finalizar e arrematar. Com a linha cinza claro, vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volto na segunda e faço um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ao todo, eu vou ficar com 6 pontos baixos. Finalizei aqui minha carreira, vou subir uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, nessa segunda carreira, eu também vou ficar com 6 pontos baixos. Finalizei a carreira, subo uma correntinha, viro o trabalho e vou repetir a mesma sequência, um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, vai ficar desta forma. Aqui eu vou cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura e vou costurar aqui, ó, no cantinho do lado esquerdo, que esse aqui vai simbolizar a luz da nossa máquina, tá? Que aqui vai a nossa lente, né? E aqui o visor. Então, esse aqui já pode recortar e fazer a costura aqui. O outro que a gente vai pôr de cá, ele é menor, que vai simbolizar o visor. Então, nós vamos fazer 4 correntes. 4 correntinhas. Volto na segunda e faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, nós ficamos com 3 pontos baixos. Subo uma correntinha, viro o trabalho, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Ó, esse aqui vai simbolizar o visor. Aqui também eu já posso cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura e vou costurar aqui, ó, do lado de cá. Esse visor, você vai costurar uma aqui, vai fazer outra igual e vai costurar aqui, no mesmo sentido nas costas, tá? Então, a costura é simples, não preciso nem mostrar, é só costurar. Costurou o maiorzinho aqui, o do visor aqui, e repete a mesma sequência do visor e costura aqui nas costas da nossa câmera. Ó, fiz a costura dos detalhes. Agora, com a linha preta, vamos fazer um círculo mágico. Vamos colocar 6 pontos baixos dentro do círculo. Fechei o círculo com um ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha, no mesmo lugar eu vou fazer 2 pontos baixos. Essa carreira será 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, eu vou ficar com 12 pontos baixos.
Finalizei a minha carreira com um ponto baixíssimo, vou arrematar esse fio do círculo mágico e a próxima carreira eu vou subir uma correntinha, venho no ponto, pego aqui ó, essa laçadinha de fora e faço um ponto baixo. No próximo ponto, pegando a laçadinha de fora, normalmente a gente pega essas duas laçadas, ó. Aqui tá de dentro, a laçadinha de dentro do ponto, só que a gente vai pegar de fora, a que tá encostada nesse dedo aqui, ó, tá? No indicador do lado esquerdo. É essa laçadinha. Eu falo assim porque a linha preta é difícil de visualizar, mas eu explicando dessa forma você vai entender. Tá? Pegando a laçadinha de fora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, ao todo, nessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar esse fio, no tanto que dá para fazer a costura. Passo por dentro dessa laçada, para não desmanchar. Ó, feito dessa forma, pegando só uma laçadinha, ele fica um detalhezinho bem aqui. Não sei se vai focar para você ver. Esse aqui vai representar o botão. Então, a gente vai colocar ele aqui, ó. Você vai fazer a costura aqui nesse canto, tá? Vai ficar desta forma. Ó, finalizei a costura do botão, ó como ficou. Agora, você pode costurar a lente. Também é simples, é só costurar ao redor do trabalho, que aí vai ficar desta forma. Não precisa colocar enchimento, porque ele fica durinho por causa da lente. E aqui eu vou te dar mais duas dicas. Você pode costurar desta forma, que vai ficar escuro na parte da lente, ó, fica bonito também. Você pode cortar um papel alumínio, ó, eu já até cortei aqui, ó, e colocar encostadinho aqui, ó, no plástico, tá vendo? Que ele vai dar esse reflexo, né? O papel alumínio ele é bem brilhoso, então você pode colocar assim também, ou você pode colocar uma foto, que também é bem interessante, fica bem bonitinho, ó. Aqui eu já recortei a foto que encaixa direitinho, tá vendo? Aí fica desta forma. Se você for pôr a foto ou papel alumínio, aí eu aconselho você colocar manta acrílica, um enchimento aqui nas costas, porque esse enchimento vai ajudar a firmar essa foto para ela não ficar saindo, tá? Se você colocar o papel alumínio, eu também aconselho colocar o enchimento, que aí o enchimento ele vai firmar a foto ou se não o papel, para não ficar solto lá dentro. Se você não for colocar nada, não precisa pôr enchimento, porque o trabalho fica bem firme, ó. Tá vendo? Ele fica bem firme. E a própria linha preta lá dentro não fica feio, tá? Agora, se for pôr a foto ou papel alumínio, você coloca o enchimento para firmar essa foto ou papel alumínio e faz a costura, tá? E dessa forma eu termino o nosso trabalho. Eu espero que você tenha gostado das dicas, espero que você tenha gostado do trabalho. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de cada novidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.